Da última vez que eu vim, eu falei sobre privilégio mágico e teve uma coisa que eu esqueci de mencionar. Quando a gente fala sobre privilégio, a gente está falando sobre coisas que são quase que naturais pra gente. Então, para você ter um privilégio mágico, você meio que nasce com ele. Então, são coisas que você aprende desde muito cedo, né? Quando você tem uma família que ela é religiosa ou é ligada a algum tipo de prática de qualquer forma, você tem um privilégio mágico porque você não precisou de tantos estudos para você se aprimorar numa arte, mas aquilo vem junto com você de uma certa maneira. Alguém precisou aprender isso antes para que você já nascesse dentro desse contexto e dentro desse contexto fosse mais fácil de você ter acesso a essas coisas. Me colocando de exemplo, né, alguns dos meus parentes são bem católicos e a potência da reza sempre foi uma coisa passada, né, entre as pessoas, não de forma muito fervorosa, assim, mas para qualquer coisa se dizia para pedir para Deus, para rezar, esse tipo de coisa, e às vezes acontecia. Então, e algumas dessas práticas eram recorrentes, né? As minhas avós, além da missa, elas também tinham as reuniões da Legião de Maria, esse tipo de coisa. Então, são formas coletivas de você concentrar seus pedidos que eu já, de certa forma, nasci sabendo. Eu não precisei penar muito para aprender essas coisas. E quando depois eu me encontrei em outros caminhos dentro da igreja, aí sim eu precisei estudar. Mas metade do caminho eu já estava posto. Eu não me esforcei tanto. O meu caminho dentro da magia do caos ele já foi diferente. Eu tive que estudar muito mais porque eu não tive contexto. No caso, né, eu não tive esse privilégio de conhecer outras vertentes, tanto quanto eu conheci a magia praticada pelo cristianismo católico. Essa reflexão me trouxe para um outro ponto, que é sobre as adaptações que a gente faz, né? Nós temos formas de separar as coisas, de segmentar, de fragmentar, e isso às vezes faz com que a gente deixe de enxergar algumas coisas como sendo coisas. Pode parecer confuso, mas, por exemplo, como o cristianismo católico é uma coisa que já está entranhada, né, dentro da nossa cultura brasileira, a gente, claro, né, nós somos levados a acreditar que a igreja e tudo que ela prega é indiscutível, é aquilo que eles falam que é. Então, quando a gente pensa no que existia antes daquilo, a gente consegue ver melhor quais foram as adaptações feitas para que aquilo passasse a acontecer. E algumas dessas adaptações, elas são positivas, obviamente, né? Porque você está respeitando aquilo que esse ritual, essa cultura, essa prática, ela já traz, e você está mudando coisas para que ela seja mais fácil dentro do seu dia a dia. Ou você pode querer um apagamento. Então, de qualquer forma, um apagamento ou uma adaptação pessoal para uma prática corriqueira, tudo são adaptações. Nem sempre a utilização de um avanço tecnológico é uma adaptação. Mas quando a gente não está falando sobre um apagamento cultural, aí sim ele pode ser uma coisa positiva. Que eu acho curioso, na verdade, porque aí a gente consegue ir puxando um pouco da história das coisas, né? Eu percebo que o meu pensamento curioso de entender da onde isso veio abre portas para a gente pesquisar e para a gente olhar para as coisas de uma outra maneira. Então, quando as pessoas se perguntam por que o aniversário de Jesus, né, o Natal, é no dia 25 de dezembro, e ninguém tem uma resposta para isso, até que a gente olha para a história e percebe que é uma data adaptada de outro povo, a gente consegue compreender. A Páscoa é algo judaico, e a religião cristã ela é baseada no judaísmo. Então, houve ali também uma adaptação para que essa origem não fosse perdida. Afinal de contas, Jesus era judeu. A questão da trindade também é uma coisa presente, né? Jesus como um signo solar também é uma parada presente em outras culturas, onde houve também pequenas adaptações, mas não com o intuito de apagar, mas com o intuito de você utilizar de um símbolo para você ressignificar para outras pessoas, mas sem matar o símbolo original. Pelo menos não a princípio, né? Isso acabou se tornando. Então, quando cabe a nós, individualmente, fazer uma adaptação, eu acho válido pensar que se houve em algum momento da história que pessoas fizeram grandes adaptações com vieses de apagar da memória coletiva
a existência de povos, de pessoas, de culturas. Então, por que não fazer pequenas adaptações também no nosso dia a dia para que as nossas práticas funcionem? De certa forma, esse é o princípio também da simpatia, né? Você não precisa fazer um grande feitiço para você fazer um desejo para o universo. Você pode fazer adaptações deles, sabe? E várias dessas adaptações são parcelas, talvez, de grandes cerimônias ou de grandes feitiços do passado. Eu entendo que quando você consegue tocar nessa raiz, é claro que você consegue um poder muito mais forte, né? Você consegue uma emanação maior de algo, mas a pequena emanação não quer dizer que ela não funcione. Eu já ouvi, inclusive, de um pai de santo, né, dizer que há anos atrás você resolvia muita coisa com poucos materiais, né? Uma caçar e uma água, você poderia livrar alguém da morte. E hoje em dia você precisa de muito mais coisas. Eu entendo também isso como uma forma da gente perceber a mudança do tempo e que nós somos muito mais complexos hoje do que nós éramos há 40 anos atrás. A gente conseguiu formas de resolução local de coisas. Então, você usava poucos materiais e a intenção era algo muito forte num mundo onde mentes pensantes a todo momento não era tão comum, eu acho. Afinal de contas, eu sou uma pessoa de 34 anos que está querendo falar sobre algo de um tempo onde eu não era vivo. Considerando o aumento da população, o aumento da competitividade, o aumento da tecnologia, você não tem só mentes físicas pensantes, você tem vários computadores funcionando e pensando também e emanando ondas eletromagnéticas a todo momento. Então, a propaganda também fica muito maior. Então, o nosso foco fica muito menor. Então, a gente tem menos poder psíquico e mais poder físico. E quando eu digo poder físico, eu falo sobre a disposição de materiais na nossa mão. Então, quer dizer, é ruim fazer uma adaptação? Nunca é. Acho que o que é ruim é o intuito, é o motivo de por que você está fazendo essa adaptação. O que eu quero dizer com tudo isso é que adaptações são ótimas e são necessárias. A gente não vive do passado, nunca. O tempo ele sempre caminha para frente, né? Ele não é um medidor de conhecimento, mas ele é um carro desgovernado, andando sempre para frente. Então, se alguma manutenção tem que ser feita, ela tem que ser feita enquanto ele caminha, enquanto ele anda. Não dá pra gente parar o tempo e compreender. E quanto mais a gente para compreender, talvez a gente esteja olhando para algo que não precisa de toda essa contemplação. E sim, a gente precisa, na verdade, fazer aquilo que a gente consegue fazer com os materiais, o tempo, a disponibilidade, o conhecimento, tudo que a gente tem à mão. Então não é sobre parar e compreender no agora, mas sim sobre a gente ir compreendendo à medida que a gente vai praticando, exercendo, fazendo alguma coisa acontecer. Eu tô com a sensação de que no fim das contas eu disse que ia falar sobre adaptações e eu falei muitas coisas que não são exatamente sobre adaptações, mas eu espero que quem estiver ouvindo isso agora e se algum dia se perguntou se deveria adaptar sabendo o motivo, o porquê está fazendo e mantendo o fundamento raiz dessa adaptação, se deveria fazer, minha resposta sempre é que sim, sabe? Eu acho que adaptações elas só não são boas quando foge muito da regra, né? É você querer, por exemplo, substituir uma lâmpada num soquete por uma lamparina num soquete. Não faz sentido. Você não está utilizando do mesmo tipo de energia, do mesmo tipo de material, mas você está esperando um resultado semelhante. Aí a adaptação ela fica mais difícil. Mas quando você sabe, conhece aquilo que você está fazendo e você vai usar a mesma energia com outros materiais que seja para você atingir o mesmo objetivo, vai fundo, filho. Às vezes pode ser até loucura da sua cabeça quando você pensa nisso, né? Será que eu deveria, talvez, não sei, trocar uma vela colorida por uma vela branca? Qual que é o intuito da vela, sabe? Será que eu deveria trocar um aroma X por um aroma Y? Qual é o intuito do aroma? Não é porque tá dito no Grimório que a erva tem que ser essa, que se você não tá encontrando, você vai utilizar nenhuma. Você pode substituir por outra que seja mais fácil para você.
mais fácil acesso, ou você pode substituir até mesmo por algo imaterial, né? Porque afinal de contas, quando você é pobre, toda magia é do caos. Então, quando a gente não consegue chegar na materialidade, o imaterial, com muito foco, é sempre uma ótima alternativa. Se tudo que eu falei aqui, ou parte do que eu falei, fez sentido para você que está escutando isso nesse momento, não esquece de deixar um sinal para nós, um- uma mensagem, um- uma interrupção, ou qualquer coisa que valha como uma comunicação.